Venha comigo, aluno, porque nós vamos fazer a revisão da aula que fala dele, Jorge Teixeira de Oliveira. Aula de número 23.2. Na tela para vocês. Jorge Teixeira de Oliveira. Quem foi Jorge Teixeira? Formou-se em Educação Física pela Universidade do Rio de Janeiro. Então, ele era formado em Educação Física. Interessante. Dado aí de Jorge Teixeira. Foi oficial do Exército Brasileiro e aspirante das armas de artilharia na Academia Militar dos Agulhas Negras. O cara não era fraco não, hein? 1947. Aqui é uma foto do CIG, do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Obteve o curso de paraquedista oficial do Estado-Maior especialista em Guerra da Selva. Foi o criador do primeiro comando do Centro de Instruções de Guerra na Selva, o SIGS. Olha aí, ó, foto do SIGS aí, ó, para você. Jorge Teixeira, durante a intervenção militar de 64 e 65, ele vai ser indicado a ser prefeito de Manaus. Ele vai ficar aqui de 73 até 1979 como prefeito de Manaus. Depois, o João Batista Figueiredo, que era presidente do Brasil na época, vai indicar Jorge Teixeira para ser governador do território federal de Rondônia. Ele vem para cá para ser governador do território federal de Rondônia. E vem com essa missão de transformar o território, de criar o Estado de Rondônia. E no dia 22 de dezembro, com toda a articulação política que se estava passando, é aprovada a lei de número 41. Dezembro de 81, é aprovada a lei de número 41, que criava o Estado de Rondônia. O Jorge Teixeira aqui, a instalação do Estado de Rondônia se deu no dia 4 de janeiro de 82. Vai ser nomeado ele novamente. Jorge Teixeira, ele começa um legado muito forte. Essa transformação em Estado, surto migratório intenso, Teixeirão permitiu a criação de novos municípios. Então, tem toda uma relação com ele aqui, ó. A agricultura desenvolvida ao longo da BR-364 apresentava Rondônia nos noticiários nacionais como novo celeiro para o Brasil. A administração de Jorge Teixeira é marcada pelo dinamismo e infraestrutura. Isso é grande característica da administração dele. Um administrador febril ali, bem aguerrido, esse dinamismo dele, essa infraestrutura. O Estado de Rondônia passa a ter uma infraestrutura forte no governo de Jorge Teixeira. Jorge Teixeira vai falecer no dia 28 de janeiro de 1987. E foi enterrado no cemitério São João Batista, na cidade do Rio de Janeiro. Então, essa é a história um pouco do legado desse militar que vem para cá criar o Estado de Rondônia. Jorge Teixeira de Oliveira. Faça atividade que a gente já volta. Cara, atividade mamão com açúcar. O Lorismar está muito bonzinho com vocês. Essa atividade que ele deixou para vocês é muito mamão com açúcar. Muito mamão com açúcar. Mas vamos lá para a correção da atividade. Na tela para vocês aí. Vamos lá corrigir a nossa atividade. E ela começa falando do seguinte. Jorge Teixeira de Oliveira, natural do Rio de Janeiro. Nascido em 1º de junho de 1921. Se formou em que curso? Se formou em Educação Física? Em Geografia? Será que ele era colega meu do Lorismar, de História? Engenharia? Sociologia? E aí? O que vocês acham? Jorge Teixeira de Oliveira. Esse carioca que vem para cá, estudou na Universidade do Rio de Janeiro, que vem para cá, ele vem formado e tem um curso, além do curso de militar, dos Agulhas Negras, ele é formado em um curso pela universidade. Educação Física, Geografia, História, Engenharia e Sociologia. Eu acho que devido a essa formação dele, até dessa formação acadêmica dele, é o que facilita ele também a ser o comandante da Escola Militar em Manaus. Vai ser o comandante da Escola Militar. E também pela criação do SIGS,
que nada mais, nada menos é também que uma escola. Agora, uma escola de combate à selva, que é um outro tipo de escola, de combate à selva. Então, o Jorge Teixeira está ligado a essa estrutura da escola militar, do SIGs, da administração de Manaus, da administração de Rondônia, enquanto território, enquanto Estado. Mas na tela de vocês aí, ó, ele era formado mesmo, era em educação física. Ele era formado em educação física. Vamos para a segunda. Outra mamão com açúcar. Ô, Loures Mabonzinho, só coloca mamão com açúcar para esses alunos. Antes de se tornar governador de Rondônia, Jorge Teixeira foi prefeito de que estado? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Minas, Belo Horizonte, de Manaus ou de Porto Velho? Ele foi prefeito de qual cidade? De qual cidade ele foi prefeito? Nós vimos na nossa aula que antes de ele vir para cá, Jorge Teixeira ele teve uma passagem por uma cidade do estado do Amazonas. Ele sai do Rio de Janeiro, vai para o Amazonas, lá ele vai ser nomeado no governo militar a prefeito da capital do estado, e ele se torna prefeito de Manaus. A prefeitura de Manaus ele é marcado por algumas polêmicas, que vão ter algumas polêmicas, dizem até que Jorge Teixeira queria derrubar lá o teatro para construir uma garagem, mas isso é algumas intrigas que se coloca aí no processo histórico. Mas Jorge Teixeira, ele tenta modernizar ali Manaus. O legado que ele tem na prefeitura de Manaus vai fazer com que ele parta para Rondônia, aqui, que ainda era território federal em 79, ele sai de Manaus e ele vem para Rondônia, com essa missão. Ele vinha para cá, depois de ser prefeito de Manaus, aqui, por isso que a letra correta dessa daí é justamente a letra D. Depois de ele ser prefeito de Manaus, ele parte para cá com uma missão. Ele traz na bagagem dele já essa administração de uma grandiosa capital, porque Manaus é uma metrópole bem maior do que Porto Velho, muito maior do que Porto Velho. E ele traz essa missão. Professor de Educação Física, que entra para o Exército, que se torna diretor da Escola Militar, cria o SIGs, se torna prefeito de Manaus, e agora ele sai de Manaus e vem para Rondônia, ser o governador do território federal. O ministro Andreasa gostava muito dele, vai ser um parceiro nessa infraestrutura muito grande na vida de Jorge Teixeira. Então, a resposta correta daqui é a letra D, prefeito de Manaus. Vamos lá para a próxima? A próxima ela fala aqui. Indicou o nome de Jorge Teixeira para governar o território de Rondônia, tomando posse no dia 10 de abril de 1979, com a missão de transformar o território federal em estado de Rondônia. Quem foi que indica Jorge Teixeira? Foi o Coronel Weber? Foi o Coronel Leal? O General Farquhar? O General Figueiredo? Ou o Coronel Mário Andreasa? Lembra que eu falei para vocês que Jorge Teixeira tinha um grande parceiro nessa questão dessas obras? Essas obras, essa movimentação, ele vai ter um grande parceiro. Existia até diziam que faziam brincadeira com ele, com Andreasa, Mário Andreasa, e diziam que ia criar uma moeda com o nome Andreasa, tão gasto que o Andreasa tinha nesse período. E aqui em Rondônia não vai ser diferente, ele vai ter um apoio muito grande de Andreasa, que era esse ministro da infraestrutura aí, que vai trazer para cá, vai ajudar Jorge Teixeira a captar recursos para cá.
Não é à toa aqui que nós vamos ter abertura de avenidas, nós vamos ter construção de hospital, construção de ginásio, nós vamos ter a pavimentação acontecendo na BR, nós vamos ter o hospital de base que é criado naquele momento, nós vamos ter várias estruturas, aeroporto sendo construído, várias estruturas que vai modernizar essa região. Inclusive, até a hidrelétrica de Samuel é criada nesse momento. Então, essa influência de Jorge Teixeira, desse novo Estado, a criação desse novo Estado, ele vai atrair. E ele vai ter como parceiro ele, na tela para vocês. Ele vai ter como grande parceiro ele, o coronel Mário Andreasa. Mário Andreasa, então, vai tratar com Jorge Teixeira, ele, tanto é que ele que vai fazer essa indicação do nome do Jorge Teixeira. O presidente do Brasil era o Figueiredo, que foi o último presidente militar, o general Figueiredo, seu último presidente militar. Mas é Mário Andreasa que indica Jorge Teixeira. 10 de abril de 79, ele vem. Aqui ainda era território federal de Rondônia. Território federal de Rondônia. Depois vai se transformar em Estado de Rondônia. E Jorge Teixeira, então, vai ser o último governador do território e o primeiro governador do Estado de Rondônia. Ok? Não disse que ia ser rápido nossa correção? Nós já estamos indo para a última questão. E a última questão, ela fala o seguinte: explique como foi a administração de Jorge Teixeira em Rondônia. Como foi essa administração de Jorge Teixeira? O que vocês acham? Agora a opinião de vocês, pelo que vocês conheceram um pouco da história de Jorge Teixeira. Vocês acham que foi um fiasco a administração dele? Ou ela teve aí pontos positivos? O que vocês acham? O que a aula traz para vocês sobre essa administração de Jorge Teixeira? Por que nós estudamos algumas personagens como Rondon, como Jorge Teixeira, como Aloísio Ferreira? Por que nós estudamos essas personagens? Porque essas personagens elas fizeram uma transformação no que hoje vai ser o Estado de Rondônia, nessa questão regional. Tiveram algumas personagens, é claro que eles não agiram sozinhos. Eles sempre tiveram apoio de uma equipe, de pessoas que o cercavam, de assessores, de secretário, no caso de Jorge Teixeira. Ele teve um trabalho muito forte. E o interessante nós observarmos é que Jorge Teixeira, ele vem já com essa bagagem dele que traz de Manaus, e ele vem dentro de uma estrutura de bagagem administrativa. Ele não cai também de paraquedas aqui. Tu veio de onde? Não cai de paraquedas. Jorge Teixeira, ele tinha sido diretor de uma escola, diretor de uma escola, militar principalmente, ele lhe traz uma bagagem de experiência grande. Jorge Teixeira já tinha formado SIGs lá em Manaus para dar treinamento de combate à selva. Jorge Teixeira já tinha sido prefeito da capital do Amazonas. Então, quando ele é trazido para cá, ele vem dentro dessa estrutura, dentro dessa bagagem. E ao chegar aqui, Jorge Teixeira se depara com um ambiente onde ele vai, dentro do dinamismo dele, administrar esse Estado, esse território que vira Estado. Jorge Teixeira, então, vai se mostrar muito dinâmico, muito aguerrido no que faz. Jorge Teixeira vai se mostrar muito articulado de como fazer. É por isso que ele se torna um líder político. Felizmente, depois da administração dele, ele não vive muitos anos para frente. Senão, provavelmente, ele iria ficar, como foi Aloísio Ferreira, com uma bagagem política muito forte por muitos anos. Como foi o Aloísio Ferreira, como foram outros políticos que nós tivemos aqui que tiveram uma bagagem política muito forte. E Jorge Teixeira cumpriu o papel.
na tela para vocês aí, para a gente ver o que o texto nos traz de sugestão para a nossa resposta. Lembrando que é sugestão isso aqui. Foi marcada pelo dinamismo e pela febril atividade de criação de uma estrutura capaz de permitir a viabilizar a administração do futuro. Tá? A administração do futuro. Então, viabilizar a administração. Pega-se um território e precisa ser viabilizado para que esse território se transforme em Estado. Não é só uma lei, não foi só a Lei 41 de dezembro de 81 que já vai ser dado por si só a criação do Estado. O Estado precisava ter uma estrutura política, precisava ter uma estrutura administrativa, precisava ter uma estrutura de infraestrutura nas vias urbanas, nas estradas, nas vicinais. Precisavam ter novos municípios, foram criados novos municípios, nós vimos aquela lista de vários municípios que são criados a partir do comando de Jorge Teixeira. Então, o Estado de Rondônia ele vai se caracterizando enquanto Estado. É um Estado novo dentro da Federação. Em termos de dentro da Federação, e nós somos de 81, gente. Somos de 81. Então, para nós observarmos uma federação, um Estado que tem apenas 40 anos, ele não se compara a São Paulo, que tem mais de 400 anos. Mas o Estado de Rondônia ele sempre se mostrou propício ao desenvolvimento. Nós temos aqui um desenvolvimento agrícola, pecuário. Infelizmente, nós temos muito conflito no campo, infelizmente. Nós temos ainda algumas questões que precisam ser resolvidas, como a questão quilombola, demarcação de terras indígenas, a saúde indígena. Então, são coisas que precisam ser verificadas dentro do nosso Estado. Mas o Estado de Rondônia é um Estado que se desenvolve. O Estado de Rondônia, Porto Velho, não é uma cidade-estado. Porque Porto Velho, ao mesmo tempo que desenvolve, as outras cidades do interior estão se desenvolvendo no mesmo... até muito mais rápido do que Porto Velho. Daqui a pouco, Porto Velho vai ficar para trás. Outras cidades vão ser mais importantes que Porto Velho. É diferente de Manaus. Manaus se desenvolve, enquanto o Maitá, que é mais velho do que Porto Velho, é pequenininho ainda. Itacoatiara, Borba, Nova Aripuanã, são pequenas cidades. E Manaus fica aquela grande metrópole. Mas, meus queridos alunos, eu espero que vocês tenham gostado um pouco da história de Jorge Teixeira de Oliveira. Até a próxima aula.